nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus exemplifica com as noções de tamanho e de quantidade os efeitos, a obra, as características do reino de Deus, que de uma certa maneira diferem das nossas expectativas, pelo menos das expectativas primárias. Ele diz que o reino dos céus parece que não é nada, é pequeno. É como uma semente que é pequena, mas não só isso. É como a menor das sementes, um grão de mostarda. Uma semente que até como semente se pode perder com facilidade. No entanto, ele diz, a lógica do reino de Deus é de que, não obstante os olhos não mostrem a sua grandeza, o tempo pode fazer com que ela venha à tona. Ela é pequena como semente, mas se tornará a maior de todas as hortaliças, uma grande árvore na qual as aves vêm fazer seus ninhos. Então, para o reino de Deus, tamanho não é documento. E pensemos aqui em tamanho, relacionando com tudo aquilo que parece falar de pequenez para nós. A simplicidade também, a pobreza também. Parece muito difícil acreditar que a igreja, que já atravessa uma história de mais de 2000 anos, que em si parece ter se espalhado pelo mundo inteiro, vencendo assim os limites de tempo e de espaço, tinha começado com um grupinho de pescadores, que não eram as pessoas mais preparadas, mais qualificadas. Quem olha para a igreja dificilmente imagina que ela possa ter tido uma origem tão pequena, tão simples. A vida do próprio Cristo, na sua condição diante do mundo, ele teria tudo para nunca ser conhecido além da sua região e do seu tempo. No entanto, ele dividiu a história em duas. Sua vida simples, com poucos 30 anos, que nem vieram a público, dos quais não se sabe quase nada. 3 anos de uma pregação, de um ministério, apenas 3 anos, que poderia não ter saído da sua região também. E o pior de tudo, quero dizer, o mais significativo ainda, uma pessoa que se tornou conhecida e que fez a história, mesmo a história dos homens, não a partir de um grande empreendimento, de um grande sucesso, mas de um grande fracasso. Ele é tão conhecido ou mais conhecido do que Napoleão Bonaparte. Ele não venceu nenhuma batalha neste mundo, nem exército tinha. E muito pelo contrário, em vez de vencer, ele mesmo foi preso e foi morto. Então, essa é uma lógica, a lógica do reino de Deus, que Jesus quer mostrar que é diferente. Depois a dimensão ou a condição da quantidade, pouco. Fermento. Fermento é pouco. A mulher mistura
com 3 porções. Uma de fermento, 3 porções de trigo. No entanto, esta pouca quantidade leveda toda a massa. E porque faz assim, então, o pão cresce. Se desenvolve um processo ali, silencioso, secreto, porque o fermento tem essa capacidade. Difícil para os nossos dias, mesmo para nós cristãos, para os religiosos em geral, para a igreja de maneira especial, colocar na cabeça que a lógica do reino dos céus não está na grandeza, nem na técnica, nem na quantidade. Não se pode encantar-se porque uma igreja está cheia de gente que não cabe mais. Não é isso que faz o reino de Deus crescer. Pode ser que esta quantidade de pessoas seja a quantidade de trigo, não de fermento. E nós somos chamados para sermos fermento. Somos chamados a ser pessoas que, onde estão, realizam uma obra. Pessoas que, dentro de uma família, no meio de tantos conflitos, conseguem ser um elemento de paz que influencia todo um grupo de pessoas. Consegue ser um grupinho no meio da sociedade que não tem voz nenhuma, porque a igreja, politicamente, economicamente, não tem voz nenhuma, mas deveria falar aos corações das pessoas, deveria fazer as pessoas buscarem Deus. Não podemos nos encantar com a grandeza dos meios de comunicação, de técnica, de informática, que a gente possa dispor. Não é assim que se constrói o reino de Deus. A gente pode até ter um meio muito eficaz de comunicação de massa, mas isso não significa que o reino de Deus esteja crescendo com essa divulgação. O coração requer a lógica do reino de Deus. É uma coisa muito diferente. É uma lógica diferente. E nós precisamos vencer a tentação de olhar apenas para o crescimento, para a grandeza expressa pelas grandezas humanas. Precisamos aceitar a simplicidade de Deus, a força de Deus. São Paulo dizia aos coríntios que quando foi até eles, não se fez valer da sabedoria humana, para não privar a cruz de Cristo de sua glória. A cruz de Cristo, que parece ser a derrota, como ele diz, que é loucura para os judeus, que é insensatez para os gregos, porque os gregos buscam a sabedoria, os judeus buscam milagres. No entanto, a cruz de Cristo é sabedoria de Deus, é força de Deus, que é mais sábio, que é mais forte do que a sabedoria e a força humana. Eu até diria que não é tanto questão de acreditar. Nós precisamos nos convencer disso experimentando isso. Essa mesma lógica vale para nós pessoalmente. As coisas que eu devo fazer, a missão que eu devo cumprir, a missão da minha vida, ela vai se realizar mais porque eu tenho braços fortes, porque eu tenho inteligência, porque eu tenho recursos humanos e técnicos? Ou vai se realizar mais porque eu tenho Cristo no meu coração? É uma experiência, é uma fé, sim, que gera em nós uma convicção e um jeito de ser a partir da experiência do reino de Deus que nós podemos ter. Experiência maravilhosa. A semente encerra um poder que requer uma ação humana, colocar a semente na terra. No caso aqui, até diz que ele joga no jardim. Mas a força mesmo, o poder, a capacidade mesmo está nela mesma,
porque o reino de Deus tem a sua própria força. É uma lógica maravilhosa que vale a pena a gente conhecer e nela se aprofundar. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.